E como é que foi a tua experiência de conversão? Cara, foi tremenda, assim. A vida do meu irmão, o meu irmão é uma pessoa, vamos dizer assim, razoavelmente conhecida, pastor Jaime Amorim, ele é basicamente a segunda pessoa ali, o missionário R.R. Soares, é um cara muito conhecido, Sim. passa muito na televisão direto, é da Igreja da Graça, e o meu irmão, ele é um grande exemplo para mim, um grande exemplo de E vida, aí tem de irmão mais homem. velho? Ele é meu irmão mais velho, né? Hoje estou com 52, meu irmão está com 58. E ele era alcoólatra, ele é um cara muito louco. Meu outro irmão era viciado em drogas e ele é alcoólatra e ele quebrava tudo dentro de casa. Eu vi várias vezes, né, se eu puder falar um pouco sobre Sim, essa não, questão, claro. eu cansei de ver meu irmão endemoniado, realmente assim, um espírito maligno, tomado mesmo, completamente transformado, e aquilo ali me assustava, eu criança, e vendo ele querer agredir minha mãe, muitas vezes me agredia, e de repente esse cara chegou em casa e falou assim: eu nunca mais vou beber na minha vida. Desculpa. Eu nunca mais vou beber na minha vida, porque Jesus transformou minha vida, transformou meu Caramba. coração. E ele nunca mais bebeu. Ele nunca mais bebeu e ele realmente, assim, ele é um exemplo para mim de vida, de homem de Deus, de simplicidade. Como eu falei, ele é um cara que está numa igreja, assim, muito conhecida, muito grande e tal, mas ele é muito simples, ele vive uma vida tão simples e não se preocupa com essa questão financeira. É um homem realmente, assim, que vive realmente para o Evangelho. E ele foi a grande testemunha realmente para mim de Aham. o que é viver com Cristo, o que é viver para Cristo. Porque antes eu queria, eu escutei um poucozinho falando, né, do testemunho dele. A gente assim, né, quando jovem, muito empolgado, jogador de futebol, tu fica preocupado, quer dizer, preocupado você quer, mas é querer aproveitar a sua vida. Aquilo que eu recebi do meu pai, por incrível que pareça, meu pai falava isso para mim, ó, quando você cresceu. Eu lembro que meu pai faleceu, eu tinha 10 anos de idade, então eu saía para consertar a televisão com meu pai, com a pastinha dele. Ele era técnico de televisão e ele falava, mexia com as mulheres na rua e falava para mim que quando eu crescesse eu tinha que aproveitar aquilo. Uhum. E eu cresci com isso. E mesma situação, namoro a Cristina tinha 14 anos de idade, eu estava com 17, nos conhecemos, ela tinha 13 ou 16. E amava a Cristina, ficamos 6 anos juntos, mas saía com outras meninas, achando aquilo ali muito normal. Afinal de contas eu amo a Cristina, mas eu posso ter os relacionamentos fora, ou pelo menos dar uma saída. E o meu irmão começou a me chamar a atenção para algo futuro. Aham. Começou a me fazer pensar mesmo em relação a casamento, a compromisso, a fidelidade, e aquilo ali mexia muito comigo. Que eu achava que o evangelho era muito bom para ele, porque afinal de contas ele era Sim. um alcoólatra, e ele precisava de uma transformação. Um cara maneiro, um cara legal, estava jogando no Flamengo e tal, bem, ajudando a família. Comprei minha casa, minha famosa, né, a casa para minha mãe, e ajudando a família, ajudando os amigos, né, que estavam com dificuldades. Mas Deus queria trabalhar no meu coração. E aí meu irmão começou a me confrontar, e aquilo ali foi muito bom. Falou: você gostaria, por exemplo, quando você casasse, né, que a tua mulher também saísse com alguém? E começou a me confrontar com isso, e aquilo ali realmente mexeu muito comigo. Aí ele começou a lembrar um pouquinho do meu pai. Meu pai era muito violento, batia demais na minha mãe. Minha mãe, inclusive, é surda de um ouvido, portanto, tomar soco dele. Rapaz. Eu apanhava do meu pai como se eu fosse homem, me dava soco mesmo. Perdoei, graças a Deus, meu pai não está mais aqui. Eu gostaria muito de poder abraçá-lo, de falar isso para ele, mas o meu irmão me fez entender que eu não podia mais ser uma réplica do meu pai, né? Que eu poderia muito caminhar para esse lado, né? Principalmente nessa questão de infidelidade, da forma como eu estava vivendo, né? E nunca fui muito de noitada, de beber. Bebida eu tomava uns copinhos, já ficava meio dormente, já parava logo, e muito preocupado com a questão profissional também. Então, era muito profissional, muito preocupado com isso, mas nessa questão era uma dificuldade, era a minha maior dificuldade. E aí eu lembro que eu fiz uma oração junto com meu irmão me ajudou a fazer essa oração. Ele falou assim: Jorge, você não consegue ser fiel a Cristina porque você ainda não conhece a Deus. Você apenas ouviu falar de Deus, mas você não conhece, é que você não tem uma intimidade com Ele. No momento que você conhecê-lo verdadeiramente,
você vai poder realmente ser fiel a Cristiano. Ele vai te dar uma força que você não tem. Que você, como homem natural, você não tem. Mas no momento que você tiver, né? Aí ele falava as palavras que naquela oportunidade era um pouco mais difícil, mas essa intimidade com Deus, o Espírito Santo de Deus morando na minha vida, no meu coração, eu ia realmente superar essa luta constante que a gente tem da carne com o Espírito. E foi o que eu fiz. Fiz aquela oração muito simples ali em Pilares, no pé do morro, orando com meu irmão, pedindo a Deus para que me desse fidelidade com a Cristina. Para aquele cara que não conseguia ficar uma semana, 2 semanas, um mês sem dar uma saída, sem dar uma escapulida, a coisa foi passando e chegou mais de 4 meses sem eu sair com ninguém. E foi ali mesmo que eu tomei uma decisão. Até então ainda não tinha me convertido, não tinha aceitado Jesus mesmo, mas eu realmente vi que tudo aquilo que estava acontecendo na vida do meu irmão era algo tremendo na vida dele, mas que estava acontecendo, eu estava provando na minha vida. Eu também tive uma experiência fantástica nós falamos sobre contusão. Eu tive um estiramento que eu não ficava bom de jeito nenhum. E um pastor orou por mim. E eu voltei a jogar, eu não conseguia voltar. Eu não conseguia jogar. Todas as vezes eu treinava normalmente, mas quando eu ia jogar, eu sentia uma dor. Eu sentia dor e voltava para o tratamento. E quando eu recebi uma imposição de mãos, oração, eu nunca mais voltei a sentir aquela contusão, voltei a jogar, e foi uma coisa assim que realmente me impactou. E aí, esse processo todo, eu comecei a entender realmente quem é Jesus. Né? É realmente assim, não apenas um grande exemplo, mas é alguém realmente que se deu por mim, morreu por mim, meu melhor amigo, meu Senhor, meu Salvador. Por mais que a gente tenha títulos, o Zinho contou, não tenho esse montão de título que ele tem, né? É título pra caraca, só de brasileiro são 5, né? Então a gente se alegra muito com isso, essa questão do tetracampeonato, mas nada disso supera. Porque é aquilo que a gente estava falando, voltar para casa, pastor. E eu posso falar isso olhando para as câmeras, porque eu sei que muitos dos meus amigos hoje sofrem, porque eles voltam para casa e suas esposas não estão mais lá. E eu posso voltar para casa hoje e ter minha esposa. Tua família está lá. Isso aí. Por quê? Porque Cristo transformou minha vida. Isso não é pela minha força.